Mudanças no Vasco, estreia de jogador impressiona técnico e chama a atenção, e jogador que torce para o Vasco com situação diferente e contexto chegando à colina. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após uma sequência de jogos intensos, o Vasco aproveitará bem uma semana cheia para conseguir assim realizar também a recuperação de seus atletas e se preparar para o próximo jogo, que será disputado em São Januário no próximo sábado, dia 27, contra a equipe do Criciúma. Essa pausa no calendário, onde o Vasco terá dessa vez a oportunidade de ter novamente uma semana livre de trabalho para que possa assim buscar corrigir os erros, é muito importante para que a equipe consiga se recuperar e se preparar para o próximo desafio à frente. É necessário também uma vitória contra um adversário que muito provavelmente deverá lutar na parte de baixo da tabela de classificação nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Ainda mais se tratando de um jogo disputado dentro de São Januário, é praticamente a obrigação do Vasco buscar os 3 pontos. O técnico do Vasco, Ramon Dias, já havia citado também a semana puxada dos últimos 3 jogos que o Vasco teve de forma consecutiva. Desde o Grêmio até o Fluminense, o Vasco não esteve parando por uma semana livre e agora terá essa oportunidade. É justamente nesse momento que o treinador buscará utilizar dessa semana para avaliar o estado físico dos atletas e também identificar assim quem está mais desgastado no Vasco atualmente. Também realizar ajustes táticos que se tornam necessários nesse momento em que o Vasco tem oscilado um pouco. Além disso, a semana de pausa permite com que os atletas possam se recuperar de eventuais fadigas e possíveis lesões. Assim, o Vasco vai garantir que eles estejam em condições ótimas para o próximo compromisso contra a equipe do Criciúma. Um aspecto importante que será necessário algumas correções é justamente a defesa do Vasco. Isso porque o Cruz Maltino nas 3 primeiras partidas esteve sendo vazado em 5 oportunidades. Assim, necessita com que esteja conseguindo a busca por também solucionar os problemas de sua defesa atualmente. Após a saída de Medel, que já não joga 2 rodadas, o Vasco esteve sendo derrotado em 2 compromissos. Você, torcedor vascaíno, também já visualizou essa diferença na parte defensiva do Vasco nessas últimas rodadas? Comenta aqui abaixo qual a sua opinião sobre o tema em questão. A semana também será necessária para que o Vasco possa utilizar desse tempo para, quem sabe, possa inserir um jogador que estreou ainda na última partida. Isso porque Hugo Moura iniciou a sua trajetória no Vasco com uma assistência e também recebeu os elogios do técnico Ramon Dias após a partida. O desempenho do jogador foi destacado pelo comandante, que ressaltou que o atleta era o jogador que a comissão técnica já havia solicitado e que também havia uma necessidade para o time atual do Cruz Maltino. O jogador conseguiu contribuir no último compromisso contra a equipe do Fluminense com uma assistência logo em sua estreia, que demonstra também a busca do atleta por conseguir entrar nesse time titular o quanto antes. Quem sabe nessa semana de treinamentos mais livre, o jogador, na busca por também conhecer um pouco mais de cada um de seus companheiros, ele possa ter assim essa oportunidade de já jogar como titular no próximo compromisso, diante também da necessidade do Vasco. O jogador chega com a capacidade de agregar valor, já no primeiro compromisso mostrou um pouco disso e assim a sua atuação se tornou bem positiva. Não passou despercebido pelo técnico e também pelo torcedor vascaíno, que esteve acompanhando um pouco mais do último compromisso do Vasco e que reconheceu toda a importância do atleta e o efeito que ele já esteve demonstrando no Vasco nesses primeiros momentos com a camisa do Cruz Maltino em campo. O atleta entrou justamente para fazer o papel buscado por Ramon Dias há tanto tempo. O famoso volante marcador, aquele jogador que consegue muito facilmente quebrar as jogadas adversárias com desarmes ou também cortes. E já no jogo contra o Fluminense,
ele conseguiu de forma bem nítida realizar muitos desarmes e também cortes que puderam fazer com que o Vasco pudesse ter novamente o poder e a posse de bola. Você, torcedor vascaíno, gostou da primeira partida do jogador? Comente aqui abaixo. Uma situação mais recentemente chegou ao conhecimento do torcedor vascaíno e passou a movimentar através de um contexto que se torna interessante. Isso porque o atacante Daverson está em uma situação incerta em relação à sua renovação de contrato com seu atual clube, o Cuiabá, que tem chamado também a atenção de alguns clubes de futebol brasileiro, incluindo o Vasco. De acordo ainda com o portal Goal, Daverson não conseguiu chegar a um acordo com o Cuiabá neste momento para renovar o seu vínculo, que vence no final da temporada. Além disso, o jogador ainda foi barrado no último compromisso devido a problemas disciplinares que foram relatados pela diretoria do clube. Essa situação assim passou a despertar o interesse de clubes do futebol brasileiro como Vasco, Santos e Grêmio, que estão observando a situação do atacante de perto. O atacante já havia manifestado publicamente ser torcedor do Vasco, o que pode também aumentar ainda mais as especulações em volta dessa situação atual. No entanto, se o Vasco ou qualquer outro clube quiser contratar Daverson durante a segunda janela de transferências, que se abrirá na metade da temporada, será necessário oferecer cerca de 20 milhões de reais pela sua transferência. Isso também se torna uma barreira atual, tendo em vista que o jogador ainda tem contrato com a equipe do Cuiabá e ainda vivendo esse imbróglio se torna algo um pouco mais difícil de se acontecer. O jogador já também tem uma idade um pouco mais elevada, acima dos 30 anos de idade. E claro, a 777 Partners, através da SAF do Vasco, não faria um investimento como esse. É algo que nesse momento pode passar a ser acompanhado de uma forma um pouco diferente, e o torcedor do Vasco estará bem atento, tendo em vista que o jogador já afirmou que quer sim um dia atuar pelo Vasco, mas claro, a posição de centroavante na qual o atleta do Cuiabá atua está bem servida no Vasco atualmente, com o Verratti sendo titular e Cleiton fazendo a reserva. Atualmente, esses são os dois jogadores que atuam na mesma posição de Daverson no elenco do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.